Nós vamos dar sequência ao curso Deixa a Bíblia Falar. É um curso básico, um curso muito bom, é um curso dos princípios da fé cristã, onde nos dá conhecimentos doutrinários da vontade do Pai e da Bíblia, e facilita a compreensão da vontade de Deus, né? É um estudo para iniciantes e, como diz o autor da carta de Hebreus, às vezes, muitas vezes, precisamos, né? Voltar aos princípios básicos, embora tenhamos bom tempo de igreja, de membros, precisamos voltar porque não estamos crescendo como deveriam. É bom rever algumas coisas. E também esse curso é voltado para aqueles que não estão ainda convertidos à Igreja de Cristo Bíblica, né? Eu vou compartilhar a aula de hoje, ela é dedicada à Igreja Bíblica, parte 2. Nós já vimos a lição anterior e na lição de hoje é sequência daquele estudo. Vamos aqui então à lição. Nós vimos na lição 1, irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo o que precisamos saber da vontade de Deus para a sua criação está na Bíblia, única e exclusivamente na Bíblia. Não há outro lugar contido em livros que está expresso a vontade do Pai, porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Na lição 2, nós vimos como estudar a Bíblia. Resumidamente, é estudar a Bíblia de dentro para fora, ou seja, eu me adequar ao que está contido na Bíblia, fazer a vontade do Pai, e não estudar a Bíblia de fora para dentro, ou seja, de mim para a Bíblia, tentar achar na Bíblia que ela se enquadre às minhas vontades, às minhas necessidades. Na lição 3, nós vimos as alianças, a do Velho Testamento, uma aliança de Deus com o povo exclusivo de Israel, e a nova aliança, o Novo Testamento, a aliança que está em vigor, com a sua igreja, o reino de Deus, até a volta de Cristo. É a aliança em vigor, é essa aliança que nós temos que conhecer bem para estarmos dentro das vontades do Pai, pois seremos julgados no dia do juízo pela palavra de Deus, que é a verdade. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa. Deus sempre orou para que tivesse unidade na igreja dele, Igreja de Cristo. Mas, infelizmente, o homem, desde lá já do primeiro século, houveram as divisões religiosas e ela ficou mais grave e se acentuou quando o Estado avocou a Igreja de Cristo como sua. A partir de Constantino, o filho dele ali, onde primeiro permitiu que o cristianismo fosse a igreja oficial, depois tornou-a oficial. Então, ali começaram as divisões, depois com a Revolução Protestante, e foram vindo até hoje, e tem muitas divisões religiosas. Não é a vontade de Deus, biblicamente. Na aula anterior, nós vimos a Igreja Bíblica parte 1, e hoje nós vamos ver a Igreja Bíblica parte 2. Irmãos, há muitas igrejas no mundo, de denominações e seitas diferentes. Ou seja, há uma variedade enorme que confunde a muitos. Serão todas essas igrejas autênticas, a igreja bíblica? Não, irmãos, não são, pois conforme a Bíblia, existe apenas uma igreja edificada por Jesus Cristo, há quase 2000 anos atrás. Logo, como você pode saber qual é essa igreja genuína? O que você faria, irmãos, para tentarmos descobrir essa igreja genuína? Vamos fazer um exercício aqui. O que você faria para tentar localizar uma pessoa desaparecida há muito tempo? Naturalmente, você usaria todos os meios necessários para identificá-la, tais como o número da identidade, nome de seus antecedentes, endereço anterior, cor de cabelos, altura, peso, profissão, todos os dados possíveis dessa pessoa para que você conseguisse localizá-la. Apenas depois de achar a pessoa que se encaixa dentro de todo o padrão de identificação que você possui, você o aceitaria como a pessoa desaparecida que procurava. Da mesma forma, irmãos, para encontrarmos a igreja bíblica, é necessário utilizarmos todas as informações contidas na Bíblia para a correta identificação da igreja genuína de Cristo Jesus, diante das diversidades de igrejas existentes no mundo. Sabemos que a igreja, biblicamente, a assembleia, a reunião, são os chamados de fora, são aqueles grupos de pessoas que se reúnem para um propósito, um fim único. Então, a igreja de Cristo genuína são os irmãos que se reúnem para o propósito da Bíblia, da vontade do Pai.
Conhecendo os padrões da identidade da igreja bíblica, nas páginas do Novo Testamento, chegaremos à igreja bíblica. Depois de conhecermos e identificarmos a igreja bíblica, que possui a sã doutrina de Cristo, que são seus ensinamentos, mandamentos e os princípios reguladores de Deus, poderemos achar dentre a diversidade de igrejas a igreja bíblica, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. Então, como identificar essa igreja bíblica? A Bíblia nos fornece todos os indícios para a identificação da igreja de Cristo. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias para identificá-la, vendo alguns mandamentos, ensinamentos e princípios que compõem a sã doutrina. Que Deus nos abençoe a conhecer a verdadeira Igreja de Cristo. Primeiro passo, primeira identificação: a Igreja Bíblica é edificada por Jesus Cristo e não por homens. Aonde está isso? Lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, naquela conversa de Jesus Cristo com seus discípulos. Chegando Jesus a Cesareia, na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus aos discípulos: Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, não foi pelos homens, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa afirmação, a igreja de Cristo é a igreja do Filho de Deus vivo, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, então a igreja bíblica, o edificador dela é Jesus Cristo, não são homens. A igreja bíblica, ela foi estabelecida em Jerusalém. Lá em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49, Jesus falando com os discípulos, ali com os apóstolos após a ressurreição, e disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, na velha aliança. Tudo o que estava previsto, porque a velha aliança, ela foi o tutor até Cristo. Tudo o que estava previsto lá em relação a Cristo precisava acontecer. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, eles seriam batizados com o Espírito Santo, receberiam poder, ali estaria surgindo o reino de Deus dos céus aqui na terra, a igreja de Cristo. Então, em Atos também, capítulo 1, versículo 8, é Jesus falando para eles: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, começar por Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, e chegou até nós um dia. Também em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, chegando a igreja de Cristo, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. De quem? Dos 12 apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e os 12 apóstolos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Ou seja, estavam falando em línguas maternas daquelas diversas nações que estavam reunidos no dia de Pentecostes, o povo judeu que estava longe de Jerusalém, da Judéia, se reuniam nessa data festiva do Velho Testamento. Ali chegou a Igreja de Cristo. Então, e também mais tarde, depois de anos depois de ter iniciado a Igreja de Cristo para os judeus, precisou Deus mostrar a Pedro que o reino de Deus também era para os gentios, pois estavam só dando atenção para os judeus. Sendo os primeiros batizados foram Cornélio, gentio, seus parentes e amigos mais íntimos. Isso está lá em Atos, aqui está errado, aqui, né? Aqui é Atos 10. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, que foram acompanhar o Pedro nessa missão dada por Deus, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado
até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Então, aquilo que aconteceu com os apóstolos lá em Atos 2, também aconteceu com os gentios, com Cornélio, seus parentes e amigos mais próximos, lá em Atos 10 também. O mesmo batismo com o Espírito Santo, Pedro viu. Então, olha, a igreja de Cristo, o reino dos céus, o evangelho, a salvação não é só para o povo de Israel, também é para os gentios. Outra indícios de conhecer a igreja bíblica é que os membros da igreja bíblica foram chamados de cristãos, que enalteciam o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 11, capítulo 25 e 26, então Barnabé foi a Tarso, quando Barnabé foi a Antioquia, foi a Tarso buscar Paulo, né, para trabalhar com ele em Antioquia. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja lá em Antioquia e ensinaram a muitos o evangelho, essa doutrina. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, um outro também ensinamento: contudo, se você sofre como cristão, não se vergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, cristão, sempre enaltecendo a Jesus Cristo. Os discípulos de Cristo, os membros da igreja de Cristo, o corpo, são os cristãos, os discípulos de Cristo. Nessa discussão de Festo, daqui em Atos capítulo 26, versículos 24 a 29, quando Paulo preso em Cesareia, na segunda etapa da prisão. Na primeira etapa, o responsável lá era Félix, na segunda já passou para Festo, e Paulo preso, sem ter um julgamento justo lá, Festo convidou Agripa para uma audiência com Paulo, né? Então, a essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, Paulo dando a defesa para eles, e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei, no caso Agripa, está familiarizado com essas coisas. Eles posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento. Ou seja, Pedro Paulo evangelizando, explicando a situação toda que aconteceu. Pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a me tornar-me cristão? Agripa, um judeu. Paulo respondeu: Olha, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Paulo estava numa audiência com o Festo, com a Agripa e outras autoridades ali presentes, né? Um outro indício para conhecermos a igreja bíblica nos dias de hoje é que a igreja bíblica tem Cristo como cabeça, sendo os membros da igreja o seu corpo. Então, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Paulo nos deixa bem claro que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Então, a igreja bíblica tem Cristo como cabeça, e todos no mesmo nível funcional, membros da igreja de Cristo, cristãos, discípulos de Cristo. Outro indício para conhecer a igreja bíblica é que ela se dedica ao ensino dos apóstolos. Lá em Atos 2,42, a Igreja de Cristo, após vinda com poder, os primeiros 3.000 batizados, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Então, hoje a Igreja Bíblica se dedica ao ensino dos apóstolos. Aonde está o ensino? Na Bíblia, no Novo Testamento, na Nova Aliança. A comunhão, ao fato de ter comunhão, e também o partir do pão, que é a ceia do Senhor no dia da semana, e as orações. Então, a Igreja Bíblica, nos dias de hoje, deve seguir este passo. A igreja bíblica partiu o pão, que é a ceia do Senhor, no primeiro dia da semana. Está lá em Atos 20, capítulo 7. No primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. Paulo lá em Troade. E Paulo falou ao povo. Então, se eu quero conhecer a igreja bíblica, todo domingo ela faz a ceia do Senhor. Não é uma vez por mês, não é de 15 em 15 dias, não é fora o domingo. Então, é outro indício para conhecer a igreja bíblica. A igreja bíblica prega a sã doutrina. O que é essa doutrina? São os ensinamentos, mandamentos e princípios que compõem a palavra de Deus, a qual deve ser obedecida e mantida intacta. Então, nós vemos aqui vários princípios já. Então, os princípios, a sã doutrina está dentro da Bíblia, não fora da Bíblia. Paulo pediu a Timóteo e exorta hoje a nós nos dias de hoje.
Retenho com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E nós devemos reter com fé e amor a Cristo o modelo da sã doutrina que está dentro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Mesma coisa Paulo que disse a Tito. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1. Então, aqui todos que estão presentes, falem o que está de acordo com a sã doutrina. O que? Dentro da Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, a partir da chegada da Igreja de Cristo. Na igreja bíblica, é o homem quem dirige as reuniões públicas. Se você vê algo diferente, não é igreja bíblica, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 12. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem a tenha autoridade sobre o homem. Conhecemos locais, reuniões que a mulher ensina e tem homens presentes. Esteja, porém, em silêncio. Então, a igreja bíblica, um sinal para saber se é ou não a bíblica, as reuniões públicas, elas são dirigidas pelos homens e as mulheres aprendem em silêncio. Também 1 Coríntios capítulo 14, versículos 33 e 34, um outro ensinamento de Paulo ali, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar, antes permanecer em submissão, como diz a lei. Nono princípio, mandamentos, a doutrina da igreja bíblica, né? Na igreja bíblica, em que há presbíteros, no plural, esse é mais de um na congregação, e todos com mais de um filho crente, sendo tal função exclusiva dos homens. Então, em Atos 20, capítulo 17, de Mileto, Paulo estava em Mileto, quando estava indo para Jerusalém, não foi até Éfeso, mas ali em Mileto, olha, mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Então, mais de um veio, que uma reunião com Paulo ali, né? Também em Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo escreveu aos Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Filipos, com os bispos e diáconos, no plural. Então, sempre mais de um. Também em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, Paulo escrevendo a Tito, e serve para nós nos dias de hoje, a razão de tê-lo deixado em Creta, Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava em Creta lá, né? Na ilha de Creta, e constituísse presbíteros, no plural, em cada cidade. Então, em cada cidade, cada igreja, congregação, presbíteros, como eu instruí. É preciso, e deu os detalhes que devem ser observados, princípios e mandamentos que norteiam essa doutrina. O presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem e de submissão. Pode ser encarregado da obra de Deus. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, é a mesma função do presbítero, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem hábito ao lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se vivamente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada. E qual a maneira hoje? A maneira como está escrito na Bíblia, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar o que se opõe a ela, ou seja, refutar o que se opõe a essa doutrina e traz ensinamentos, princípios humanos diferentes do que está na Bíblia. Então, isso são princípios, essa doutrina, mandamentos que devem ser seguidos nos dias de hoje. Na igreja bíblica, a adoração a Deus é a viva voz, sem uso de instrumentos musicais, diferentes da velha aliança, onde a tribo de Levi ela tinha a função de tocar os instrumentos, os cantores, né? Hoje não temos mais as tribos de Levi, não temos as tribos todas, a igreja de Cristo é uma só, são os salvos. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hínicos e cânticos, falando e não tocando, né? Cantando e louvando de coração o Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 19. Por inferência, também primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Então que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, o autor da carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Então, a igreja bíblica, desde o primeiro século, não há nenhuma passagem ensinando ou demonstrando que os cânticos lá no Novo Testamento, na Igreja de Cristo, no Reino de Deus que veio dos céus aqui na terra, os discípulos de Cristo, os cristãos, usavam instrumentos musicais.
Na igreja bíblica, o casamento dura até a morte de um dos cônjuges, e um novo casamento é com um membro da fé. Então, é outro princípio bíblico, mandamento, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Como assim com quiser? Não, contanto que ele pertença ao Senhor. Se ela for casar com um não cristão, vai sofrer. Vai ter risco até de abandonar o caminho. Marcos capítulo 10, versículos 10 a 12, Jesus, quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, ou seja, sobre o casamento, o divórcio. Ele respondeu aos seus discípulos: olha, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então, esses são princípios que é da igreja bíblica, né? Se ensina algo diferente, não é a igreja bíblica. Também temos aqui uma outra passagem, Marcos capítulo 10, versículo 6 a 9, Jesus, mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Morarão juntos. Assim eles já não são dois, mas um em uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, qualquer casamento que vocês conheçam hoje, fora dessa união, homem e mulher morando junto, uma só família, não é o casamento bíblico, não é essa doutrina, não são os princípios bíblicos, são os casamentos modernos. Aqui no mundo hoje, nos conhecidos, o casamento moderno hoje, na geração dos 50 anos, depois de tantos casamentos, e cada um fica na sua casa, se reúne no final de semana, há um certo conforto para não ter problemas, mas isso não é o casamento de Deus, não é o casamento bíblico. Então, se a igreja bíblica, ela preza por esse mandamento, esses princípios, esses ensinamentos. Malaquias capítulo 2, versículos 15 a 16, já no Velho Testamento, Deus reclamando do povo de Israel, que não, e o povo, o Senhor não nos ouve mais, porque o povo estava se separando e casando com pessoas de outros povos que Deus detestava, né? Então lá, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Essa é a vontade do Pai, inclusive hoje, porque ele deseja uma descendência consagrada. Por isso que o ideal é casamento entre cristãos. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à sua mulher de sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Mas, Giovanni, mas e quando as pessoas estão no segundo, terceiro casamento e conhecem a Deus, não conheciam esses mandamentos, não conheciam o Novo Testamento, o que fazer? Aí tem esse escape aqui, né, que Paulo lá escreveu, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Ou seja, você não conhecia essa doutrina antes dos mandamentos, mas agora está se batizando, conhece o que é casamento, está conhecendo? Permaneça como você está. Não se separe mais. Conclusão desses pequenos princípios, essa doutrina, para conhecermos a igreja bíblica. Então, hoje, somados, acrescentados com a aula anterior, vimos alguns aspectos dentro da palavra de Deus de como identificar a igreja de Cristo, descrita na Bíblia, a fim de que eu saiba se faço parte dela ou não. Ou se ainda não faço parte, para que eu possa fazer parte dela. Se eu não estou dentro de uma igreja bíblica, ao menos eu saber aonde encontrá-la. O importante é conhecermos a sã doutrina, que é o conjunto de ensinamentos, mandamentos e princípios de Deus, ensinados primeiramente por Jesus e complementados pelos apóstolos e por aqueles que também escreveram o contido no Novo Testamento, todos inspirados pelo Espírito Santo, a partir da chegada da igreja em Atos 2. Irmãos, se já estamos dentro da igreja bíblica, devemos seguir lutando e combatendo o falso ensino. É as doutrinas dos homens que buscam poluir a igreja de Cristo, ou seja, a igreja bíblica. A igreja hoje precisa ser tudo o que Deus sempre quis que fosse, desde o princípio, conforme está contido na Bíblia, ou seja, desde a sua edificação por Jesus Cristo, registrada no livro de Atos. Como membros da igreja bíblica, precisamos intensificar os estudos em cima da palavra de Deus, sendo os textos bíblicos o alicerce para esses estudos. Portanto, buscando aplicar somente o que está escrito no Novo Testamento, desde a chegada do Rio de Deus, ou seja, desde a igreja de Cristo, foi fundada por Jesus Cristo.
Caso verificarmos dentro da igreja a qual pertencemos que há algo que polui essa doutrina, precisamos combater, retirando do seu interior, a fim de voltarmos a sermos a igreja bíblica que Jesus Cristo fundou, comprando com seu próprio sangue. Isso se chama restaurar a igreja bíblica. Não é reformar, trazer coisas novas, é restaurar, trazer o que é dela, desde o princípio. Caso não consigamos restaurar a igreja bíblica onde estamos, infelizmente precisaremos buscá-la, sair desse meio, se não vamos mudar, a fim de não sermos contaminados por ela e não nos acostumarmos com os falsos ensinamentos e princípios bíblicos. Isso é muito grave. Irmãos, a pior coisa é quando uma pessoa já está acostumada com o erro, pois não consegue mais enxergar o que é certo e errado, mesmo sendo alertado por pessoas que conhecem a verdade. Aqui eu vou citar um exemplo de um irmão do passado que conheceu a igreja bíblica e por questões particulares se separou, se afastou e estava congregando numa igreja denominacional. E numa conversa com ele, essa igreja não faz a ceia todos os domingos, como é biblicamente, igreja bíblica, e canto com instrumentos musicais. E eu perguntei, o irmão, você conheceu a verdade? Você está no meio de uma congregação agora que não segue a verdade. Como é que tu faz no domingo que não tem a ceia? Como é que tu faz a ceia? E quando está congregando com eles e estão tocando instrumentos, estão louvando a Deus, como é que tu faz? Tu deixa de cantar? Tu canta? Então, quando tu está no meio errado, aquilo vai te acostumando com o erro e tu não vai enxergando mais e vai acabar achando que aquilo é correto. Por isso que tem muitos irmãos simpatizantes com o mundo gospel, o mundo evangélico, e vai achando normal, vai achando, até o ponto que não enxerga mais a verdade. Isso é muito perigoso. Então, eu disse para ele, é melhor que se você se reúne em casa, sozinho, com cultos online, estudando a palavra, com a família, resgatando pessoas de fora para a igreja, do que estando nesse meio. Inclusive, tivemos até irmãos é, velhos na fé, antigos na fé, orientando irmãos novos que foram para cidades que não havia congregações da igreja genuína, igreja bíblica, ou ele disse lá, deu a relação de que igrejas existiam lá nacionais, e a resposta, olha, a menos ruim é a Batista. Se tiver que reunir, a menos ruim é tal. Eu não queria dizer o nome, mas eu acabei dizendo, é a tal. Aí disse, não. O correto é dizer, se não tem igreja bíblica aí, se reúne na tua casa com a tua família, ore a Deus para que tu consiga pregar o evangelho e converter pessoas na cidade para que ali na tua casa surja a igreja bíblica. Irmãos, cuidado, pois hoje a moda é tenho a mente aberta. Todo mundo fala, tu vai falar alguma coisa, tenha a mente aberta. Nós devemos ter a mente aberta apenas para a palavra do Senhor e ter cuidado com o que possa poluir essa doutrina, trazer coisas de fora, poluindo a igreja bíblica. Olha essa passagem aqui de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, cuidado com aquelas pessoas que se fingem conhecer a verdade e trazem coisas novas para a igreja, coisas que não são da sua doutrina. Como saber disso? O apóstolo João nos orienta lá. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Lá estava orientando os irmãos da Igreja de Cristo lá, na carta de João, contra os falsos mestres, professores, os gnósticos que estavam trazendo ensinamentos falsos. Eles surgiram da própria, dentro da igreja, estavam pervertendo os irmãos, né? Então serve para nós nos dias de hoje também. Amados, não creio em qualquer espírito, não creio em qualquer ensinamento, mas examine os espíritos para ver se esse procede de Deus. Examine o que estão querendo te ensinar e mostre na Bíblia o que está me querendo mostrar aí. Esse ensinamento novo é novo ou é bíblico? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso está desde o princípio e vai ter até a volta de Cristo. Portanto, irmãos, deixe apenas a Bíblia falar. Na próxima lição, quarta-feira que vem, se Deus quiser, no 1º de janeiro de 2025, se Cristo não voltar antes, nós teremos um estudo somente sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. E Deus abençoe a todos, irmãos. Esta foi a lição complementando a Igreja Bíblica, que todos nós possamos realmente conhecer a Igreja de Cristo, aquela que ele comprou com o sangue dele. Não, foi sofrido, morreu na cruz por mim e por vocês. Não vamos manchar a Igreja dele,
Vamos brigar por ela, pela sã doutrina, pelos ensinamentos, pela palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. A palavra está com vocês, irmão. Deixa eu fechar aqui o